Bom dia, tudo bem? Vamos começar mais uma mentoria de carreira Cabra Bom. Hoje nós vamos falar para você sobre levantamentos de requisitos. O meu nome é Alexandre dos Santos Dumas Júnior, pode me chamar de Dumas, e hoje nós vamos falar sobre esse ponto importante que é levantamento de requisitos. Para quem que é esse treinamento? Você que precisa chegar em um cliente, começar um novo produto, né? Você foi chamado, você já é um programador, e aí você pega e é convidado para participar de um projeto e tem que fazer essa entrevista com o cliente, entender as suas necessidades, como você vai capturar essas informações, como que você vai tirar isso do cliente, passar para o papel e ajudar a transformar todo esse desejo do cliente em um produto, em um sistema, em um software. Então, levantamento de requisito é muito importante para que você atinja as expectativas do seu cliente. O cliente muitas das vezes ele não sabe e você tem a responsabilidade de conseguir trazer clareza para ele e tirar as informações necessárias para o desenvolvimento do software. Então vamos lá, tá? E vamos conversar mais sobre levantamento de requisitos. Esse curso é para você que está começando na carreira de informática, está começando na carreira de desenvolvimento, programador. Seja muito bem-vindo à nossa mentoria de carreira Cabra Bom. Então vamos lá. O que o cliente quer desenvolver? Você tem que entender isso, né? Às vezes ele quer que você faça um software para cuidar ali das contas dele. Me faça aí um sistema só para eu cuidar dos meus clientes, só para eu cadastrar os meus clientes. Muitas das vezes ele tem essa percepção simplista, né? E ele te chama para desenvolver e ele só quer falar: eu quero uma lista aí para cuidar dos meus clientes. E nós sabemos que é muito mais do que isso. Então você vai gerar uma provocação no sentido de: fale mais do seu negócio. Explica para mim o que você realmente deseja para essa ferramenta. O que iria lhe ajudar? O que vai lhe ajudar? Ok? Então você começa a ouvir e a tomar nota de toda essa lista de desejos desse cliente. Entender as necessidades dele e entender a sua expectativa. Uma vez que você pegou essas informações, você vai anotar tudo, fazer boas perguntas para que ele possa cada vez trazer mais clareza da sua necessidade e assim você conseguir, né, atender às expectativas desse cliente. Bem, requisitos ele é muito importante, tá? O requisitos, não sei se você já viu essa figura aqui que fala sobre a expectativa de um cliente, né? Sobre as áreas de desenvolvimento, sobre o time de desenvolvimento, que cada um às vezes, por não ter clareza nos requisitos, cada um pensa de uma forma, cada um desenvolve de uma forma. Então eu quero apresentar para você, quando o cliente descreve, muitas vezes ele não sabe: eu quero um balanço com 3 assentos. Aí o pessoal de projeto fala: não, 3 assentos eu vou fazer desta forma. Uma cadeira ali, mas não tem como balançar por causa da árvore. Aí chega para o time de desenvolvimento, opa, tem uma solução aqui de projetos, planejamento, corta o galho, bota sustentação e agora consegue balançar. O desenvolvimento de software, opa, não consigo cortar a árvore dessa sustentação, tem que fazer o balanço assim, amarra aqui e tá tudo certo. Mas o time comercial já fala de uma outra forma, né? Nossa, estou te fazendo um balanço aqui confortável, bem estabilizado, com segurança. Vem de uma forma diferente. E aí você vai procurar informações para falar quem está certo, quem está errado. Vai ver que não tem nada documentado claramente, né? E as aplicações externas, os requisitos funcionais, não funcionais também não estão ali. Qual aplicativo que vai utilizar? Não tem. E aí quando você olha uma solicitação do cliente, a descrição do projeto lá, o cliente acha que você vai fazer um projeto mirabolante para ele.
e aí chega na hora da entrega, não tem entrega. Mas a expectativa, o desejo do cliente era somente um balanço com pneu ali para você se divertir, para o filho se divertir. Então nós temos que tomar cuidado com isso para entender a importância do requisito, tá? Requisito é realmente você extrair ao máximo o desejo e a necessidade do seu cliente, sem você querer implementar coisas que ele não vai utilizar, querer colocar situações no software que não faz a diferença para ele, mas entenda o que realmente ele quer, tá bom? Então vamos seguir para o próximo passo. O que é requisitos? Né? Entenda, requisito é uma parte crucial, uma etapa crucial do desenvolvimento do sistema. Ela é a parte mais importante, é a receita do bolo, né? E o próximo passo que você tem que entender é ver quem vai usar o software, quem que vai atender esses requisitos, quem que vai fazer parte desses requisitos. Você tem, antes de simplesmente fazer as perguntas, saber o que quer, você precisa saber quem é o time que vai utilizar esse produto, quem que hoje trabalha nesta área que o software irá atender. Então quem vai usar? Então levante essas pessoas, né? E os stakeholders também são as partes interessadas no projeto, seja ela um usuário, seja ela um líder de área, seja com quem está as informações para a construção desses requisitos. Esses são os stakeholders. Stakeholder também conhecido, né, na gestão de projeto, é a pessoa que assina o cheque, o dono da empresa. Então, muitas das vezes você vai falar com o gerente, né, das áreas, encarregado, funcionário, mas você tem que falar com o stakeholder, é o dono da empresa, é quem faz os pagamentos, porque aí ele traz um pouco mais de clareza. Às vezes o funcionário, o líder, ele quer algo mirabolante, e aí o diretor, o dono da empresa, traz um pouco mais de realidade, fala, não, eu quero que seja mais direto, economiza aqui, não precisa de tudo isso, vamos mais ao ponto. Então, o stakeholder precisa ter um envolvimento totalmente direto com esse levantamento de requisitos. Tem que ser sempre informado de tudo que está sendo levantado, certo? Quais os tipos de requisitos? Nós temos dois tipos importantes de requisitos: o funcional e o não funcional, tá? O funcional são as funções que o sistema aplicativo precisa realizar. Então você muitas das vezes fala assim, poxa, eu quero que tenha um cadastro de cliente, eu quero que tenha um cadastro de funcionário, eu quero que tenha login e senha. Então os funcionais são os requisitos primordiais que você fala assim, meu software precisa ter isso, não posso faltar, eu preciso armazenar as vendas, eu preciso ter o meu estoque, eu preciso ter um controle de vendas, preciso ter uma área financeira. Então são os requisitos funcionais. E os não funcionais? São as características que dizem como o sistema deve se comportar. Então muitas das vezes o não funcional você não enxerga. O não funcional é aquele momento que você fala assim, nossa, eu preciso que o meu sistema não trave, não pode travar, não pode ficar lento. Então isso é um requisito não funcional. Então como que eu tenho que fazer, desenvolver ou criar uma infraestrutura para que isso não ocorra? Muitas vezes você não vê os não funcionais, tá certo? Então vamos seguir adiante, vamos explicar com mais detalhes. Então, antes de tudo, quero explicar para você documentar requisitos funcionais e não funcionais. Isto é importantíssimo e primordial para o seu projeto. Tem que estar escrito, tem que estar declarado tudo que você precisa. Por quê? Porque tudo que vamos desenvolver vai ser pautado por esses requisitos, tá? Infraestrutura, desenvolvimento, especialidade na parte de desenvolvimento, precisa estar claro. Como assim especialidade, Alexandre? E se eu precisar
fazer uma assinatura digital de um contrato. Ó, eu preciso que o cliente assine o contrato digitalmente. Então, se você é um requisito funcional, eu preciso ter às vezes produtos externos para atender esses requisitos funcional, esse requisito funcional. Então, tem que estar bem documentado para que isso não ocorra. Ah, eu esqueci de colocar esse requisito. Isso pode impactar no desenvolvimento do seu projeto, atraso ou até questão financeira. O budget estourou e você não consegue mais implementar essas funcionalidades, né? Então isso é muito sério. Perfeito, pessoal? Categoria dos não funcionais. Então nós temos que entender, quando você fala de não funcional, são aquelas partes que você, como eu falei anteriormente, você não enxerga, tá? Você não vê, né, no seu software. Ah, mas eu preciso de segurança. Então eu vou precisar lá de login e senha. Ótimo, você está seguro? Só com login e senha? Não, vai ter requisitos não funcionais que você vai dizer que quando você entrar com a senha, você precisa entrar com um requisito lá de 8 dígitos, que você não coloque data de aniversário, que você não coloque o seu nome como senha. São requisitos não funcionais de segurança. Que você coloque uma criptografia, que você coloque duplo fator. O que é o duplo fator? Duplo fator quando você entra com a sua senha e ele pede uma confirmação através do seu mobile, do seu celular ou pelo seu e-mail, que ele manda uma confirmação para você entrar com um código. Isso chama-se verificação por duplo fator, tá? Tudo isso faz parte de requisitos não funcionais na categoria segurança. E desempenho? Desempenho, você pode dizer lá velocidade de tempo de resposta e capacidade do sistema. Onde que eu vou usar isso? Se você está desenvolvendo um software de vendas, você precisa disso. Qual que é a velocidade de resposta? Eu não posso estar lento, porque senão chega numa Black Friday, eu estou perdendo venda. Então, desempenho. Então, tem que responder rápido. Como que eu faço? Preciso de uma infraestrutura que me dê essa sustentação. Perfeito? Disponibilidade. Meu servidor pode parar? Posso me dar o luxo de, numa Black Friday, meu servidor cair? Não, não posso. Eu perco muito dinheiro. Então você procura uma infraestrutura que te atenda 24/7, né? E que também dê uma capacidade de expansão quando a sua infraestrutura não comportar mais. Então ele cresça sozinho. Isso você consegue através da cloud, seja ela qual for, se é um Azure, um AWS, um Google. Então você, através dessas infraestruturas, você consegue uma disponibilidade, tá? E para a sua infraestrutura expandir e dar esse suporte 24/7. Perfeito? Então, isso também faz parte da categoria de requisitos não funcionais. Ok, pessoal? Domínio da aplicação. Trata-se da área específica na qual o software será desenvolvido. Qual é a área que você vai desenvolver? É financeiro o seu sistema? É um e-commerce? É um sistema de logística? Qual o domínio da aplicação? Perfeito. Agora vamos falar assim, possíveis problemas, né, que você pode ocorrer com um mau levantamento de requisitos. O que você precisa cobrir para que isso não ocorra? O que você precisa ter essa responsabilidade na hora que está levantando requisitos? O que você precisa implementar à sua volta para que você tenha essa sustentação para um bom levantamento de requisitos? Tá certo?
Então vamos lá, comunicação cliente e analista. Então você tem que criar um canal onde você tem acesso quando você chega na empresa, quando você chega no seu cliente, para ter uma boa comunicação, tirar as suas dúvidas, poder falar com as pessoas certas, onde o canal esteja ali aberto e você possa chamar as pessoas no momento que você tiver que tirar uma dúvida. Perfeito? Então, primeiro ponto, comunicação com o cliente e com o analista, tá? Você tem que criar esse canal. Um outro ponto, evolução dos requisitos e atualização. Essa evolução tem que estar documentada e ser uma documentação que seja pública ali para o seu time e que seja atualizada constantemente. De forma alguma, você tem que criar uma forma que esse documento esteja altamente atualizado. Porque se de alguma forma essa informação se perca, você vai construir o software sem aquele requisito. Em algum momento vai se perder. E aí imagina você construindo o software faltando um requisito que uma parte do time tem, outra parte do time não tem esses requisitos. O que eu quero dizer? Você disse que é para ter senha com duplo fator, mas em algum momento alguém, o desenvolvedor, estava com essa evolução desatualizada e ele não fez com duplo fator. Mas o time de qualidade de software, na hora de fazer os testes, ele está lá atualizado. E aí ele vai cobrar, cadê o duplo fator? Mas o desenvolvedor vai dizer, eu não estou sabendo dessa atualização. E aí o software vai voltar para fazer essa melhoria. Isso impacta no atraso e na entrega do software. Então tomar cuidado com isso. E o pior, se o time de qualidade passar sem essa melhoria e na frente o cliente tiver com essa atualização, aí ele vai falar, ó, vocês não cumpriram. Aí vai ter que voltar tudo o projeto, desenvolver, passar pela qualidade de novo, testar, voltar e aí poder entregar. Isso impacta diretamente com o comercial, com o software, com o cliente. Arranha a imagem do time, tá bom? E ter um bom gerenciamento dessas atualizações. Saber quem está ciente, quem não está, se chegou a todos. Fazer uma gerência, tá bom? A falta de conhecimento sobre o domínio. Temos que saber para quem e o que estamos construindo, tá? Isso não pode ter dúvidas. Documentação, importantíssimo. Hoje muitos desenvolvedores, muitos programadores, ele quer desenvolver e não realiza documentação. Documentação de software, ele é essencial. Muitas pessoas querem entregar o produto rapidamente e não documenta. Em um simples momento que precisa fazer uma correção, aí começam os problemas. Não, você disse isso, você disse aquilo, eu não tenho nada disso aqui. Precisa estar documentado, sim. Passo a passo, realizar uma documentação, nem que seja informal, para que todos tenham um entendimento do software, né? Apresentar quem vai usar o sistema, quem não vai ter essa visibilidade, o stakeholder, todos precisamos ter essa visão da documentação, tá certo? Banco de dados, precisamos documentar muito bem o banco de dados. Por quê? Se você não documenta, daqui a pouco você vai precisar fazer uma manutenção, você nem sabe o porquê aquele atributo, qual o significado daquele atributo, para que você utiliza aquela informação no seu banco de dados. Isso se perde, isso ocorre realmente. Então, por que a documentação? Para quando você olhar, olha, atributo característica. Para que serve esse atributo característica? É a característica do produto? É a característica do negócio? O que é a característica? Então você precisa realmente falar, a característica é uma característica de como o produto se comporta
o produto oferece, uma característica específica do produto oferecendo para o cliente. Então tem que estar claro, porque característica pode ser inúmeros entendimentos, tá bom? Então a documentação do sistema e a documentação do banco de dados, elas são primordiais para um projeto. E isso faz parte desde o levantamento de requisitos, gerar essa documentação no momento desse levantamento, dessa construção, antes de começar a programar. Então, pessoal, tenho isso com vocês. Faça uma prototipação, faça um planejamento para que você comece certinho tudo isso. Não tenha essa sede de pular etapas. Se pular etapas, você pode ter problemas sérios depois para corrigir isso que faltou, tá bom? Elicitação de requisitos. Então, a licitação de requisito é o processo de descobrir, entender e documentar o que o cliente, o usuário, a empresa precisa de um sistema. Então, nesse momento, assim, você conseguir passar por essas etapas, descobrir, entender de fato o que o cliente necessita, documentar, isso é importante, onde passa pelo analista de sistema, usuários finais, o stakeholder, que é o cliente, desenvolvedores, tá? Então todo mundo em conjunto fazendo essa licitação de requisitos garante que você fez uma ótima cobertura, que você conseguiu gerar as informações e aí sim, depois de estar licitado, você pode gerar, né, um processo de construção ou prototipação do produto, né? Que é isso também? Análise dos requisitos. Análise dos requisitos é o processo de estudar, organizar e validar. Então precisamos validar tudo que foi feito, tá ok? Então você precisa garantir que tudo que foi levantado está de acordo, está organizado, gerar as etapas da construção dessa informação, onde você vai ver como que as informações estão chegando, para onde que você envia cada etapa dessas informações, como que você vai armazenar, como que você vai resgatar essas informações e validar essas informações. Então você entender que o cliente vai ver os produtos disponíveis. Como que ele vai ver esses produtos disponíveis? Quais são os produtos disponíveis? O entregador precisa receber notificação. Ele vai receber as notificações? Por que ele vai receber essas notificações? Que momento que ele vai receber notificação? Né? O sistema não pode travar com muitos acessos. Então, validar, garantir que tudo isso está coberto, tá? Na sua análise de requisitos. Perfeito, pessoal? Bem, como que a partir disso, que você chega no cliente, você tem que fazer esses levantamentos, você também tem técnicas, né, que você pode fazer esses levantamentos. Então, a primeira delas é o brainstorms, onde você conversa com todos os usuários, com todos os participantes e deixa com que eles desenvolvam, com que eles liberem essas ideias, que eles coloquem para fora o desejo deles, tá certo? Você também pode fazer um questionário perguntando: olha, se tivesse essa funcionalidade, atenderia seu produto? Sim, atenderia. Então você faz um levantamento através por questionário. E o que eu gosto muito, em particular, é a prototipação. A prototipagem, você faz uma simulação de como o software vai se comportar, qual é o fluxo que ele vai passar, tela a tela, né? Gerando as mensagens, gerando como que será armazenado, que informações serão armazenadas, em que momento será armazenado. E também como será resgatado quando você precisa fazer uma consulta, você fazer uma pesquisa. Tá certo? Prototipagem.
e a entrevista com o stakeholder, que isso você já faz, você já tem que ter aquela conversa e manter ele informado, tá bom? Bem, pessoal, aqui nós falamos sobre levantamento de requisitos, como fazer esses levantamentos de requisitos, quais são as técnicas de levantamento de requisitos e os pontos principais que não pode faltar, né, para que você faça um bom levantamento de requisitos. Então vamos decolar. E qual é o seu sistema? Coloque aqui os seus sistemas e venha para a mentoria de carreira Cabra Bom. Aqui nós vamos te ajudar a desenvolver o seu sistema. Aqui você entra para a mentoria, você aprende a levantar requisitos mão na massa e juntos construímos o seu sistema e você sai com o seu sistema pronto para empreender o seu negócio. Ok? Sejam bem-vindos por esse curso, muito obrigado, até mais.